Sérgio, original Netflix, dirigido por Greg Barker e protagonizado ali pelo brasileiro Wagner Moura, né? Também com um trabalho muito firme da atriz Ana de Armas, que fez recentemente Entre Facas e Segredos. O diretor já havia feito uma produção homônima, só que em forma de documentário para HBO, a HBO, lançado em 2009, que, diferente desse filme aqui em questão, destrincha muito profundamente e minuciosamente a vida do diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello. E além disso, ele também costuma trabalhar com documentários principalmente sobre terrorismo. É um ótimo documentarista, tem uma visão muito boa e é muito bom de recorte, coisa que eu vou falar bastante aqui nessa resenha. O filme é sobre o próprio Sérgio, o nome tá aí, né? E aborda a sua missão no Iraque como representante da ONU, um pouco da sua missão no Timor-Leste e visita rapidamente a sua missão ali no Camboja. E finalmente apresenta como a sua vida chegou ao fim em um triste atentado ao prédio temporário ali da ONU em Bagdá. Atentado que depois foi associado ao hoje conhecido como Estado Islâmico, só que eu prefiro chamar de Daesh. Depois vocês buscam por quê, dá uma pesquisada aí, né? Cujo alvo depois ficou provado que realmente era o brasileiro, o alvo do atentado no caso. Há uma dificuldade muito grande em fazer cinebiografias. Ou segue seu curso normal, uma só linha narrativa, nenhum recorte além da vida do biografado, e espera-se que o ator brilhe, né? Que ele chame a atenção, ganhe Oscar, etc. Que a história do biografado de alguma forma compensa a falta de vários conflitos, de linhas narrativas, etc. E que existam os pontos de viradas naturais a partir da história daquela pessoa. Nesse sentido, corre-se o risco de ser apenas mais um filme, como são vários filmes de cinebiografias, assim, são vários são assim. Ou busca-se então, no outro lado, explorar apenas um ponto sugerido ali pela pessoa em questão, pela história da pessoa em questão, assumindo que é um filme com definidos conflitos, nem poucos, nem muitos, e não 100% da mente da pessoa explorada, sabe? Não 100% a vida daquela pessoa escolhida para ser explorada. Sérgio vai por essa segunda linha, busca um recorte bem firme e determina debater sobre o sentido de missão, casa e decisões de vida. Logo no começo, a montagem nos entrega ali um Wagner Moura vivendo um Sérgio Vieira de Mello em um gabinete, né? Ele está num gabinete e está dando uma entrevista. Aparentemente é um vídeo de apresentação para novatos da ONU. A proposta era falar sobre a sua carreira em menos de 4 minutos. E aí o Sérgio acha impossível e começa a elencar os vários países por onde passou, por onde atuou. É um recado. Quer você queira, quer não, os mais de 30 anos de carreira desse brasileiro e respeitadíssimo diplomata da ONU não poderão ser colocados dentro daquelas próximas 2 horas de filme. Entretanto, há ao mesmo tempo um convite para conhecermos o seu romance com a Carolina, a sua difícil vida pessoal de viagens e mais viagens, o seu dificílimo trabalho no Timor-Leste e de onde saíram ali alguns de seus ideais, como que ele capturou vários dos seus ideais até chegar em Bagdá. Em um determinado momento, a Carolina, né, que é a sua amada, digamos assim, em meio a romance e cenas blasé de sexo, pergunta o que é que o Sérgio quer. Ele não sabe responder de pronto, sendo que dá ali uma sutileza muito boa ao personagem, detalhe muito bem entregue ali pelo Wagner Moura. Mas depois ele elabora sobre fazer o que precisa ser feito com data e hora para entregar. Nos é apresentado ali um homem guiado por forças maiores que desembocam na política. E enquanto isso, ao mostrar sua última missão, o filme apresenta um homem destemido que flerta todo o tempo em romper com os Estados Unidos, representando no caso ali a política, a favor do ideal central para o qual a ONU foi criada. Ideal esse que eu não vou discutir porque é muito complexo para caber em menos de 10 minutos. Os flashbacks no Timor-Leste, desculpa a pronúncia, talvez ali a maior missão do Sérgio, que o credenciou a ser um sucessor natural e perfeito para o Kofi Annan, no posto mais alto ali da ONU, aprofunda muito o que talvez foi a maior mudança na vida do personagem em questão. Ele rompeu com o fato unilateral de ser um executor, de ter o trabalho pronto, se entregou ao amor e aderiu ao sentimento de casa que nos é apresentado, principalmente quando fala com carinho sobre o Arpoador no Rio de Janeiro, local que o filme visita de forma cirúrgica para atingir o ponto mais alto
do drama. Antes disso, já havia, né, na virada, acho que pro segundo ato ali, ou pelo menos no meio do segundo ato, já havia apresentado um mini clímax muito importante também para debater essa ideia de casa. Sérgio, e assim como o filme o pinta, parecia respeitar, ou querer respeitar, a casa daqueles que tiveram as suas vidas mudadas por governos desgovernados, digamos assim. Ao conversar ali com a nativa no Timor-Leste, você, quando assistir, você vai perceber, parece encontrar ali o seu sentido interno de continuar, ao mesmo tempo que quer voltar às origens, coisa que muitos de nós podemos sentir, e acho que é aí que o filme ganha uma conexão bacana com a gente. Pelo menos comigo foi nesse exato momento. Ao passo que a gente tem que prosseguir no que a vida nos entrega, voltar é bom, revisitar é maravilhoso, mas gera aquele conflito que é muito bem condensado no Sérgio aqui nesse filme. Se amamos tanto a origem, por que não ficar sempre nela? Por que a gente precisa sempre ir adiante? A câmera não sai dele. Todos os planos, muitos visitando ali o estilo principal do diretor, no caso o documentário, deixam o filme bem cru, bem simples e nunca desiste de centralizar o seu objeto de estudo. A montagem trabalha com flashbacks e flashblinks, aquelas piscadas que intercalam com a narrativa principal, algumas cenas reais ou imaginárias, a gente não sabe, né? Os dois artifícios aí acabam preenchendo muito bem o texto que realmente precisava desse enxerto do passado do Sérgio, ao mesmo tempo que apresentam vários pormenores que levaram o Sérgio Vieira de Mello a chegar de maneira impactante ao Iraque, mas sem perder uma certa ternura, que é muito bem apresentado também pelo Wagner Moura. E mesmo que essa combinação, né, esse impacto, mas essa ternura também, o filme acaba julgando que foi um dos fatores que facilitou ali a sua morte. Apesar de entender, eu contesto um pouco a escolha do roteiro em não discutir mais o caso do Iraque em si. É compreensível, se é complexo explicar a ONU em menos de 10 minutos, como eu falei, se é complexo explicar a vida de um dos maiores diplomatas da ONU em 3 minutos, quem dirá explicar todo aquele imbróglio a partir desses pontos, a partir de uma pessoa só. Só que ao mesmo tempo, fugir disso parece sábio, olhando para o que o filme quis entregar, mas também é um potencial um pouco desperdiçado. Sérgio, como filme biográfico, e todas as dificuldades que eu já falei de produzir uma cinebiografia, é bem equilibrado. Um pouco arrojado, um pouco medroso, ali em não abrir o seu escopo, mas suficiente para conhecermos esse brasileiro que poderia ter feito muito mais se não fosse um atentado muito mal explicado e um não resgate mais estranho ainda. É um bom filme. Ponto.